E muitas homenagens, como nós vimos, estão sendo feitas no mundo todo ao Rei Pelé, que escreveu belas páginas do futebol mundial, e várias delas estão registradas no Museu do Futebol, que fica no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, aqui em São Paulo, onde está agora ao vivo o repórter David de Tarso, que fala sobre os registros que o museu apresenta para celebrar a vida do atleta do século XX. Tem muita coisa interessante por aí, né, David? Mostra um pouquinho pra gente. Boa noite. Exatamente, boa noite, Brau, a Cláudia, boa noite a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. Não tem como falar de futebol sem falar de Pelé, né? O maior vencedor de Copas do Mundo nos anos de 58, de 62 e também da Copa de 70. Inclusive, tem diversos registros aqui no Museu do Futebol, no estádio Pacaembu, que demonstram alguns lances. Inclusive, tem vídeos que mostram, né, a atuação de Pelé em Copas do Mundo, atuações brilhantes que ele teve. E aqui no estádio do Pacaembu, Pelé já fez excelentes atuações, inclusive foram 144 jogos com a camisa do Santos, e desses 144 jogos, Pelé marcou 113 gols, ou seja, em quase todas as partidas o rei do futebol conseguia marcar. O primeiro gol do Pelé aqui no estádio Pacaembu foi no dia 26 de abril de 1957, pela Taça Rio-São Paulo, diante do São Paulo. O Santos venceu por 3-1 com um gol de Pelé. Então essa foi a primeira partida aí que Pelé marcou aqui no estádio Pacaembu como profissional. E Pelé é conhecido como o grande marcador de gols, né? Afinal, muita gente se lembra dele como marcador de gols. Mas Pelé também teve algumas atuações como goleiro. Inclusive, a mais importante atuação como goleiro foi aqui no estádio do Pacaembu. Numa partida contra o Grêmio estava perdendo, né? O placar estava 4-3 para o Santos. Aí, aos 41 minutos do segundo tempo, o goleiro santista acabou discutindo com o árbitro, que era argentino, foi expulso. Pelé entrou no gol e acabou conseguindo segurar o placar aí para garantir a final da Taça de 1963, da Taça Brasil. Mas esse torneio, a semifinal e a final, foi disputada em 1964, porque houve ali um problema e o torneio se estendeu até o ano seguinte. E o Pelé, então, conseguiu segurar o placar. Inclusive, como goleiro, ele já atuou 4 vezes como profissional. Em nenhuma dessas vezes em que o Pelé se aventurou no gol, ele acabou levando o gol. E eu conversei com o bibliotecário aqui do estádio do Pacaembu, o Ademir Takara, e ele tem muito conhecimento da história do Pelé, assim como no futebol, né? E estava me contando essas histórias. E nenhuma dessas histórias que ele me contou, ele disse o seguinte, que a origem do apelido de Pelé foi por causa de atuação no gol lá quando ele ainda era garoto. Então é uma história bem interessante, a gente separa um trechinho para vocês acompanharem. Vamos ver. O Pelé era fã de um goleiro chamado Bilé, que jogava no Vasco de São Lourenço, em Minas Gerais. O pai do Pelé, o Dondinho, também jogava nesse time. Então dizem que ele acabou se impressionando, né, com as defesas do Bilé. Quando mais tarde ele, ainda criança, né, vai para Bauru, de vez em quando ele gostava de brincar no gol. Então ele falava, né, defende Bilé, agarra Bilé. É claro, as crianças de Bauru não conheciam o Bilé. E nessa coisa, né, de você não entender o que... acabaram entendendo Pelé. E isso acabou sendo... E ficou. Ficou. E aí, daí pra frente, ficou sempre Pelé. E quem diria, né, que o Pelé se tornaria o maior jogador de futebol de todos os tempos. Realmente, para sempre vai ser lembrado. Aqui no estádio do Pacaembu tem o Museu do Futebol, como eu já disse, e diversos registros de Pelé. Amanhã estão previstas homenagens por aqui. O museu, claro, vai resgatar ainda mais a história do Pelé. Aqui está à noite, está escuro, mas a gente não consegue ver, mas já tem um totem aqui. Mas outras homenagens também estão programadas aqui no estádio, no Museu do Futebol, do estádio Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, com outras lembranças. Sempre é bom lembrar do rei do futebol, realmente o maior jogador de todos os tempos. E vale demais a visita ao Museu do Futebol, aí no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, de onde o David de Tarso conversou ao vivo com a gente. Obrigado, David. Boa noite para você.